Puxamos o fôlego e vamos dar seguimento à nossa formação, tá certo? Vocês lembram até onde nós fomos? Quem? No hino de louvor. Então vamos lá. Ato penitencial? Então falamos da procissão de entrada, falamos da saudação litúrgica, ato penitencial. Então está lá. Após saudar a assembleia presente, o sacerdote convida toda a assembleia a um momento de silêncio. Esse momento é muito importante. É o momento da subjetividade, de que cada um possa reconhecer a sua condição de pecador naquele contexto celebrativo. Depois nós vamos cantar juntos. Às vezes nós temos a tendência de não dar o silêncio, né? O padre faz o convite e já vem o canto, e nós não damos esse momento, que é o momento da inserção pessoal. Eu me reconheço pecador, e com aquela assembleia que ali está, vou proclamar a misericórdia de Deus, vou cantar a misericórdia de Deus. Então, há um momento de silêncio, para que cada um possa reconhecer-se nessa condição de pecado, e de necessidade da misericórdia de Deus. Após o reconhecimento da necessidade da misericórdia divina, o povo pede o perdão em forma de ato de contrição, pela forma confesso a Deus, que pode ser rezada ou cantada, em forma de diálogo por versículos bíblicos. Tende compaixão de nós, Senhor, e o povo responde, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Quando se usa o confesso, e quando se usa esta segunda fórmula que eu disse, tende compaixão de nosso Senhor, o padre faz a absolvição litúrgica. Aquilo não é uma absolvição sacramental, não se equipara ao sacramento da reconciliação, a confissão. Por mais que o padre fale, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, não é absolvição sacramental. Nós dizemos que a missa perdoa pecados veniais, mas os pecados mortais reivindicam confissão. E só uma observação: o que são pecados mortais? São aqueles pecados que ferem diretamente algum dos mandamentos da lei de Deus. E os pecados veniais são aqueles que vão me levando, pequenas inclinações, pequenas desordens, atitudes que vão me levando para o pecado mortal. Então, tem muita gente que não se confessa mais e diz assim, mas lá na missa eu peço perdão. Não, uma coisa, vocês viram que este ato penitencial na missa, ele é mais um momento de reconhecimento da nossa necessidade da misericórdia de Deus, que somos pecadores, somos fracos, como o convite da primeira leitura de hoje, que era o convite do povo de se reconhecer pecador. É mais a abertura à misericórdia de Deus do que um momento de perdão propriamente dito, tá certo? E daí, como eu dizia, nesse caso, quando é cantado confesso, dá-se esta absolvição, aí se faz o Senhor tem de piedade de nós, o Kyrie. Ou nós temos uma terceira fórmula, que é a fórmula híbrida, em que nós colocamos o Kyrie dentro do ato penitencial, que é quando a gente diz assim, ou rezando ou cantando, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós, e o povo diz, Senhor tem de piedade de nós. Nós tiramos o Kyrie e colocamos o Kyrie dentro do ato penitencial. O que significa Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison? Nós traduzimos para o português como Senhor tem de piedade de nós, mas na sua origem grega, ele tem um outro significado. É o Kyrie eleison, vai à frente, eu vou falar do Kyrie, pode ir, pode seguir, tá. No Antigo Testamento, olha de onde vem essa ideia de Kyrie.
No Antigo Testamento nós encontramos a palavra Kyrios, Senhor, e eleison, tem de piedade, sendo dirigidas ao Deus de Israel, principalmente no livro dos Salmos, mas sempre separadamente, Kyrios e eleison em momentos separados. No Novo Testamento, os primeiros cristãos se referem a Cristo como o Kyrios. Então, o Kyrios do Antigo Testamento é Deus, porque ainda a Trindade não está revelada. Normalmente se refere ao Kyrios como Deus Pai. No Novo Testamento, nós vamos ter o Kyrios referido a quem? Ao Filho Jesus Cristo. No início desta frase, que durante o rito da missa é repetida sem se prestar muita atenção, era utilizada pelos pagãos quando se dirigiam ao imperador romano ou a uma divindade. Na antiguidade, essa frase não era uma oração, mas sobretudo uma homenagem. Então, o que é o Kyrios? O Kyrios não é só dizer, Senhor, tem de piedade de nós. O Kyrios é reconhecer a grandeza de Deus, que socorre o pecador. Quando você canta Kyrie eleison, ou canta Senhor, tem de piedade de nós, mas sabendo que no original, esta palavra era o Kyrie, que os gregos, que os romanos já utilizavam para enaltecer a grandeza do imperador. O que você está dizendo? Que Deus é tão grande, que Deus é tão forte, que Deus é imortal, que Ele pode vir em teu auxílio e te tirar do pecado, te resgatar. Então, não é um momento de ficar colocando o dedo na ferida e reconhecendo que você é pecador. Você sabe que é pecador, mas é um momento de olhar para a grandeza do Deus que pode te resgatar. Então tem um sentido muito bonito, de reconhecimento da potência de Deus que age na nossa vida. Então, quando nós cantamos o Kyrie, é isso. Interessante que cristãos, é isso que esse artigo vai dizer para nós daqui a pouco, mas eu não vou ler tudo, para a gente não ficar perdendo tempo, que teve cristãos que morreram por chamar Jesus Cristo de Kyrios, porque no início do cristianismo, vocês sabem, o imperador não gostava de disputar atenção nem elogios, ele era o Kyrios. Quando os cristãos começaram a dizer, não, nós temos outro Kyrios, você não é o nosso Kyrios, você não é a nossa divindade, você é criatura, nós temos um Kyrios, aquele que venceu a morte, você é um mortal, simplesmente, aclamado pelos homens, mas nós temos o Deus imortal, revelado em Jesus, que é Deus e homem, como nós já lembrávamos semana passada, Ele é o nosso Kyrios, e por causa disso, o Kyrios levou muitos cristãos a darem a vida, para proclamar esta palavra, que nós dizemos às vezes sem atenção na liturgia. Então, chamar Cristo de Kyrios, é chamá-lo de Deus, de Senhor, de divino. Quando nós chamamos de Christe eleison é o que? Christos. Christos significa o ungido. Christos é, no grego, o que é Messias, no hebraico. O Messias é o ungido, o enviado, e isso no grego é o Christos, aquele que é ungido. Então, quando nós falamos que Cristo é Kyrios, nós falamos da sua condição, Ele é Deus. Quando nós chamamos Ele de Christos, nós falamos da sua missão, Ele é o Deus Salvador. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Então nós vamos escutar alguns teólogos, inclusive o Scott Hahn, ele tem essa confusãozinha, mas ele é biblista, então nós vamos dar ele não é liturgista, então ele tem direito de errar alguma coisa do ponto de vista da liturgia, porque ele vai dizer que esta tríplice saudação é uma para o Pai, outra para o Cristo, para o Filho e outra para o Espírito. Então por isso que se diz, e não é isso, na verdade é todas as aclamações ao Filho. Kyrie, Senhor, Christos, o ungido do Pai, o Salvador da humanidade, e novamente Kyrie, o Senhor, o Deus que nos resgata. Só para concluir, por exemplo, nosso publicano sempre se questionou quando a gente vai cantar Senhor, quem és, te chamar, depois, Cristo, quem és, te chamar, depois, Senhor, quem Quem que é o Senhor? a Deus Pai,
junto a Deus Pai. Então, se Senhor não é Senhor Deus, é. Então, este Senhor é o Cristo, este Senhor. Então, só pela música, quem é o Senhor que veio salvar? É o Cristo. É o Cristo que viesse chamar, daí fica claro. Senhor que intercedeis por nós, Ele que é aquele que intercede por nós ao Pai. Como diz lá na carta aos Hebreus, há um só intercessor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é isso que está escrito? Está na palavra. Não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Só Jesus é intercessor, só Jesus é mediador. Você acredita nisso? Sim. Então por que você reza para Nossa Senhora? Eu acredito nela também. Se é só Jesus, os evangélicos não pegam essa passagem lá e não jogam para a gente, fala assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não tem outro. Por que você reza para São José? Para interceder, mas não existe só um intercessor? A palavra não diz que há um só intercessor, há um só mediador? Nós estamos se contradizendo então? A igreja com os seus 2000 anos de história é tão ilógica que ela proclama uma coisa na liturgia e faz outra na prática? Será que é isso? Porque Nossa Senhora intercede como membro do corpo de Cristo. Porque São José intercede como membro do corpo de Cristo. De fato, há um só intercessor, Cristo, mas nós somos membros do seu corpo, nós somos um com Ele. Eu e você só podemos rezar um pelos outros e ser também intercessores, porque somos membros do corpo de Cristo, continua sendo Ele o único intercessor. Então, quando o Pai olha para Nossa Senhora, Ele vê o seu Filho. Quando Ele, Pai, olha qualquer um de nós, Ele vê o seu Filho, porque nós rezamos como membros do corpo de Cristo. Aquilo que Deus fez conosco depois da encarnação, Ele fez a Nossa Senhora antes da encarnação. Nossa Senhora foi resgatada antes da encarnação, já por Cristo. Nossa Senhora também foi salva por Cristo. Ela deu a vida ao seu Salvador. Cristo também foi Salvador de Maria, e ela é também membro do corpo de Cristo. Então, por isso que não há contradição. Quando a carta aos Hebreus diz que há um só intercessor, há um só mediador, Cristo, de fato, nós acreditamos nisso. E os santos só são assim porque são membros do corpo de Cristo. Não estão fora de Cristo, estão em Cristo. E por isso podem interceder. Nós somos membros, isso, no batismo nós somos corpo de Cristo, templo do Espírito, é o batismo, esta prerrogativa vem do batismo. Nossa Senhora, podemos dizer, ela foi desde toda a eternidade agraciada com a graça batismal. Porque ela é membro do corpo de Cristo, do corpo de Cristo. Sim. Sim. Pode. Não, mas eu não disse, eu justifiquei por que Nossa Senhora tem função intercessora e qualquer outro santo. Não disse que não tem. Eu justifiquei por que ela tem. Agora, se a gente tirar Jesus Cristo e ficar só com Nossa Senhora, daí nós estamos errados. Nossa Senhora só tem função porque ela está ligada a Cristo. Tirou Cristo, Nossa Senhora é o quê? Se o seu mérito é ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Então, como diz o Catecismo da Igreja Católica, tudo que a Igreja crê acerca de Maria, se fundamenta no que nós cremos a respeito de Jesus. Então é isso, a grande força de Nossa Senhora é nos reportar a Jesus, isso mesmo. Então reze a Nossa Senhora tranquilamente, sabendo que esta força advém do fato dela ser membro do corpo de Cristo, com virtudes muito maiores do que a nossa. Aquilo que no grego é chamado kecharitomene, que a gente traduz por cheia de graça. Quer dizer que não cabe mais nada em Nossa Senhora, não cabe o pecado, não cabe a maldade, só cabe a graça. Ela é um copo cheio, onde não cabe mais nada. Nós não somos cheios da graça. Na Bíblia existem outros, por exemplo, Estevão é chamado de também cheio de graça, mas não é o mesmo termo kecharitomene. Quer dizer, esse é um termo
aplicado a Nossa Senhora, para dizer que ela sim é toda cheia da graça. E mesmo homens virtuosos do Novo Testamento não foram tão virtuosos quanto foi Nossa Senhora. Então, só para explicar. E o glória, como é que surge o glória? Volta lá, agora volta, nós vamos fazer um vai e volta, isso. Volta para o glória. Esse é uma espécie de salmo composto pela igreja. O glória é uma mistura de louvor e de súplica, que a assembleia congregada pelo Espírito dirige-se ao Pai e ao Cordeiro. Vocês nunca ficaram olhando para o canto do glória e ficaram pensando, nossa, não faz nenhum elogio para o Espírito Santo? Pensem comigo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Isso é fruto da influência romana, que tem um jeito de rezar litânico. Os romanos tinham essa coisa de ficar enaltecendo as suas divindades com muitos elogios, ó santo, ó forte, ó imortal, ó inefável, e a liturgia pegou esse jeito de rezar dos romanos. Ó, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós damos graças por vossa imensa glória. Aí vem para o Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, aí a Assembleia nesse momento faz uma pequena reverência, Senhor Jesus Cristo, sempre que se fala o nome de Jesus, nós fazemos uma pequena reverência. Eu acho interessante que nós, o povo já percebeu, que quando se diz, e daqui a pouco eu vou falar de gestos e posições, mas o povo já percebeu que ao nome de Maria se faz uma reverência, mas o povo nem sempre faz também ao nome de Jesus. O nome de Jesus está mais alto que o nome de Maria, é ele que São Paulo diz, que Deus lhe deu um nome mais excelso e mais sublime e elevado, muito acima de outro nome, para que perante ao nome de Jesus se dobre reverente, no céu, os céus, a terra e os infernos. É o que diz São Paulo no seu hino cristológico. Então, se a gente faz uma reverência ao nome de Maria, muito mais nós deveremos fazer uma reverência ao nome de Jesus. Então, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Daí começa o elogio de novo, porque só vós sois santos, só vós Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Gente, o Espírito Santo, cadê os elogios ao Espírito Santo? Porque este hino de louvor não é um glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Por isso que é erradíssimo o cantor que canta na hora do ofertório, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ele vai passar 200 anos no purgatório, com muitas chamas. No glória, isso, aliás, desculpa. O cantor que canta no glória. Por quê? Porque está desvirtuando a finalidade do canto. O glória é uma glorificação ao Pai e ao Filho e uma súplica no Espírito Santo. Então quer dizer que a Assembleia já está inflamada. Quem está colocando aquela palavra nos nossos lábios é o Espírito Santo. Não é isso que diz o Novo Testamento? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for no Espírito Santo. Então, quando a gente canta, glorifica o Pai e o Filho e suplica ao Cordeiro, tende piedade de nós, acolher a nossa súplica, nós estamos fazendo isso pelo Espírito Santo. Isso, esse pode. Então, o glória certo para cantar, ele é esse que eu acabei de mencionar para vocês, que é o glória do missal. Mas ele não é um glória fácil de musicalizar, porque ele não tem métrica musical.
Ele que normalmente aquelas estrofes com quatro, né, com 4 linhas, que é preciso, tem uma métrica musical que é fácil de você colocar uma melodia. Então a CNBB criou uma paráfrase, que é aquele: glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam o Rei Celeste, porque foram os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos. Ele tem versinhos, ele é mais fácil de cantar. E esse também, né? Ele tem glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu louvor, e daí, como é que é? Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Então a CNBB compôs esse para facilitar o canto. Então este substitui convenientemente a letra original, tá? Estes são cantos, são cantinhos de animação, de louvor, para um grupo de oração, entendeu? Antigamente, né? Isso, naquele tempo do EPA, né? Isso. Não é que mudou, é que houve um amadurecimento da ritualidade litúrgica. O missal que nós usamos é o mesmo missal lá de 1970, quando a missa passou do latim para o português. O missal que nós usamos é os mesmos, só que aconteceu o quê? Houve um amadurecimento tanto por parte dos estudiosos de liturgia, quanto por parte... Então a missa passou do latim para o português, precisou colocar cantos. Então, foram colocando cantos. Antes, atos penitenciais que nós cantávamos, hoje a gente não canta mais. Glórias que a gente, santos que a gente cantava, hoje antigamente o povo cantava, né? Quando ouvi o sol brilhar, vi que o Senhor é... E o povo se coaiava de cantar. Por quê? Porque o povo, não, o Senhor é santo, e levantava a mão, e tinha um arrepio. Hoje nós entendemos que não se altera aquela música, porque ela é uma letra, porque ela é uma letra bíblica. Nós não podemos alterar. É aquela experiência que Isaías teve. Mas por que eles deixaram no início? Fizeram cantos fáceis, populares, que se enquadrassem mais ou menos para facilitar a animação litúrgica. Depois, hoje nós estamos há 60 anos do Concílio Vaticano II, pensa, é pouco tempo, né? É pouco tempo. Pensar que o Concílio de Trento ficou 400, 500 anos vigorando na igreja, né? Então, 60 anos do Concílio Vaticano II, dessa reforma litúrgica. Então, nós ainda estamos amadurecendo, nós ainda estamos aprendendo. Não, mas quem cantou antes, só depois da formação, tá? Muitas coisas os padres a gente não interrompe, porque fica ruim, né? Cria um clima. Não, claro, gente, eu tô usando uma brincadeira para dizer que vai para o purgatório, né? É uma coisa jocosa, né? Pode ser que vá mesmo, mas eu não estou garantido. Oi. O microfone está baixo? Ou é porque está fora da boca um pouco, né? Que a gente vai falando, quando vê o microfone está aqui, né? Tem que comprar aquele microfone da Xuxa para o Padre Leonor, que aí eu uso daí quando... Tem? Gente, e quando é que a igreja começou? Por que a gente diz assim? Esse patrimônio da igreja, a gente não pode trocar por qualquer cantinho de animação, porque ele tem história. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é a história do Glória, como é que ele entrou na liturgia, para vocês entenderem as raízes da liturgia. Então vai um pouquinho para frente. Vai um pouquinho para frente, isso, passa. Hino de louvor. O hino de louvor é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro.
O texto deste hino não pode ser substituído por outro, é o que diz a instrução geral do Missal Romano no número 53. É cantado ou recitado nos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas, e em celebrações mais solenes. O Glória é um hino doxológico. Doxológico significa louvor mesmo, né? Como explica este liturgista Aldazabal, trata-se de um solene glória ao Pai. Sua origem provém das igrejas orientais, como elemento constitutivo das orações matinais. Então, no Oriente, eles cantavam este hino de manhã para glorificar a Deus. Era um hino matinal de glorificação. Normalmente a gente agradece a Deus pelo novo dia. Então, se agradecia a Deus reconhecendo a sua grandeza. Ele foi introduzido na liturgia romana a partir do século IV. Então é do ano 300 e alguma coisa. Veja que é muito antigo. Tendo sido prescrito para a missa de Natal. Então, conforme os papas do Oriente também foram influenciando a igreja de Roma, porque nós somos o rito romano. Mas existem 23, se eu não estou enganado, 23 igrejas católicas, são igrejas católicas, sui iuris, que têm um direito próprio, e essas igrejas deve ter um pouco mais de 6 formas de rito. Eu vou dar um exemplo para vocês, mais próximo para vocês entenderem. Vocês já foram na igreja ucraína? Viram que o rito deles é diferente do nosso? E é católico. Então existem várias formas de rito. Nós somos o rito romano. Nossa influência é do missal romano. Eles são a liturgia de São João Crisóstomo. Então, que teve lá em Constantinopla, enfim, tem outra origem, tem outra história, e é a mesma fé, só que um modo diferente de celebrar. Então, os papas do Oriente, eles foram trazendo. No início, este canto era cantado no Natal. Depois, a partir do século XI, já existem documentos que dizem que este canto começou a ser cantado nas festas e nos domingos, com exceção da Quaresma. Quando da implementação da glória na liturgia, quando iniciou, só os bispos podiam cantar. Depois, os padres começaram a cantar, os presbíteros. E depois, a partir do século XI, todo o povo de Deus começou a cantar na liturgia, esse glória. Sabe como aquelas orações que só o padre faz? No início era uma oração reservada para o padre, depois se tornou uma oração para todo o povo. Do século IV ao século XI houve essa diferença. Segue? Pode-se dizer que ele tem 3 partes. A primeira parte é o cântico dos anjos. Quando Cristo nasce, o que o evangelista diz que os anjos disseram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Então inicia-se com o canto dos anjos. A segunda parte consta dos louvores ao Pai, como louvores e súplicas a Cristo, tendo como estilo característico as litanias romanas, como eu acabei de explicar para vocês. Por fim, a última parte é uma doxologia, onde se coloca o Espírito Santo. Não é, portanto, uma aclamação trinitária, mas um louvor ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Portanto, é um hino cristológico, é por Cristo ao Pai no Espírito. Segue? Certo. E depois do hino de louvor, nós temos o quê? A oração. O sacerdote diz oremos, e aí faz-se um silêncio, que é chamado oração da coleta. Nesse momento se recolhe espiritualmente todos os pedidos da Assembleia. A Assembleia, consciente de que está na presença de Deus, coloca o seu coração junto do coração do Pai. Por isso que o silêncio é importante. Fazer silêncio para que de fato a gente interiorize
a gente entenda o que estamos fazendo. Faz silêncio e depois a gente faz aquela súplica comum. Eu até brinquei com vocês no outro encontro, que a gente, para dizer aquele amém, a gente tem que pensar no que foi dito, né? Para não sair dizendo amém para coisa que a gente nem sabe. Ninguém assina documento se tiver juízo, ninguém assina documento sem ler. Então a gente também não deve dar amém para aquilo que a gente não prestou atenção. Então devemos estar conscientes do que foi dito, porque o Padre está pedindo por nós. E aí nós entramos na liturgia da palavra. Então nós temos os locais teológicos. Eu falava para vocês da sede presidencial, que é o lugar do Cristo Rei, que preside a sua assembleia. Inclusive aqui tem até um trono diferente, né? Aqui. Eu hoje tive a oportunidade de sentar, é fofinho ali. E depois, nós temos o ambão, que é o lugar do Cristo profeta. Todas as pessoas que sobem a este ambão para proclamar a leitura, ela fala em nome de quem? Fala em nome de Cristo. Você se empresta a Cristo. Tenha bem presente isso na sua cabeça. Quando você assume uma leitura, saiba que você está assumindo a responsabilidade de fazer as vezes do Cristo. É muito importante. Toma cuidado. Quando nós somos ordenados diáconos, o bispo coloca o evangeliário na nossa mão, e ele faz uma oração assim: recebe o evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres, e procura praticar o que ensinares. Todos nós devemos espiritualmente buscar fazer isso. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres. Primeiro você crê no que você está falando, e procura realizar o que ensinares. Se você vem aqui, nós temos que pedir a Deus essa graça de ser suas testemunhas. Não é indicado. É muito importante que você arrume alguém para te ajudar. Eu sei que é difícil, mas sobretudo, pelo menos para cantar o salmo então. Ou você canta só o refrão e deixa as estrofes. Não é impossível do ponto de vista da instrução geral do Missal Romano. Ela prevê essa possibilidade, porque eu também não posso falar aquilo que o Missal, eu não gosto, mas está lá. Até o dia que eu vi lá, eu queria rabiscar, mas eu não posso fazer isso. Mas por que eu não recomendo? Porque aquela mesa, ela tem finalidade. Na liturgia da palavra, o ambão, na tradição litúrgica antiga, ele era chamado de úmfalo. O que quer dizer úmfalo? Umbigo, cordão umbilical. O ambão era como um cordão umbilical que liga o ser humano a Deus, onde o ser humano é nutrido por Deus e onde ele também interage. Cordão umbilical une a mãe ao filho, né? De um modo muito, a transmissão é muito forte das experiências entre um e outro. Então aqui também é o local de união a Deus e a sua palavra. Então nós precisamos valorizar esse espaço, entender que isso aqui é uma verdadeira mesa. Nós ainda não entendemos que o ambão é também um lugar de reverência.
Quando a gente vai pensar numa missa, a única coisa que a gente pensa é no altar. A gente não pensa num lugar para que a palavra seja proclamada dignamente. Então, dar também atenção ao ambão. É o lugar do Cristo profeta. E nós, a partir dos ministérios, que são serviços a partir de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, também assumimos, de acordo com o que é o compromisso do nosso batismo, a nossa missão profética, que é ser profetas a partir de Jesus Cristo. Vamos lá, então estão vendo esse ambão, que é da Canção Nova. Então o que diz a Sacrosantum Concílio, o documento sobre liturgia da igreja, depois da liturgia reformada, este documento que é de 4 de dezembro de 1963, o que ela diz para nós? Vamos ler juntos. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é que se explicam na homilia os salmos para cantar, com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações, os hinos litúrgicos. De significação, as ações e os sinais, para promover o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário, por conseguinte, suave e vivo da Sagrada Escritura, sem amor à Sagrada Escritura não há verdadeira participação na liturgia. Católico que não entende a palavra tem um risco grande de se tornar um evangélico, porque não entende os sacramentos. É preciso entender bem a palavra para viver bem os sacramentos. E essa palavra é sempre proclamada. Interessante que nós, talvez até pelo modo da ritualidade da igreja, ela tem uma ritualidade que exige de nós muita atenção. O Papa Francisco, ele compara a igreja à conversa de uma mãe, a puxada de orelha de uma mãe. Ele fala, a igreja ao proclamar a palavra, até pela homilia, ela parece aquele conselho de uma mãe, que às vezes para nós soa até monótono, mas a gente vai crescendo na nossa maturidade, vamos aprendendo a escutar com atenção os conselhos da mãe. Por isso que na liturgia, nós não temos data show na hora da homilia, para o padre ficar passando figurinha, como aqui. Imagina se o padre de repente ficava até mais interativo na homilia. Olha aqui, nós vamos ter aqui, vamos resgatar um trecho da primeira leitura e solta lá, com imagenzinha, com a cor. Fica mais interativo, mas não é o espírito da liturgia. Então, o espírito da liturgia é esta conversa materna. A mãe igreja ensina os seus filhos. Isso reivindica de nós muita atenção e amor. E esta palavra então é sempre proclamada e nos direcionam para a compreensão do que nós estamos realizando. Mas a nossa falta de atenção às vezes não nos ajuda a perceber. Então por isso que o documento diz, da Sagrada Escritura brota tudo, brota a homilia, brota o canto, brota a reza, brota tudo. Mas sem um verdadeiro amor, um amor suave e vivo pela Sagrada Escritura, nós não conseguimos promover uma reforma da liturgia. E esta reforma da liturgia, ela não acontece quando tem livros novos. Dom Clemente Snardi, que era o bispo, quando a primeira edição do Missal Romano foi escrita, a segunda aliás, ele escreveu uma frase no final da apresentação do Missal, que ele dizia assim, não adianta ter livros novos,
É preciso mudar a mentalidade. Sem uma mentalidade nova, você não sabe usar o livro novo. Então tem que ter uma mentalidade, uma mente aberta, né? Uma mente aberta para a novidade. Segue. Então, qual é o valor didático da liturgia? Embora a Sagrada Liturgia seja principalmente culto da majestade divina, é também uma fonte de instrução para o povo fiel. Efetivamente, na liturgia da palavra, Deus fala ao seu povo e Cristo continua a anunciar o seu evangelho, que responde com o canto e com a oração. Vocês já repararam, no tempo pascal, o círio de vocês fica onde? No tempo pascal. Fica do lado da mesa da palavra? Por que que o círio pascal fica do lado da mesa da palavra? Para dizer que é o Cristo vivo que proclama a sua palavra de ressurreição. O Cristo vivo continua falando conosco. O Cristo vivo continua ressuscitando a sua igreja, através da sua palavra. Por isso que no tempo pascal a gente coloca o círio pascal do lado do ambão. Não é obrigatório, mas é uma das recomendações, que fique ali. Segue. As orações dirigidas a Deus pelo presidente, em representação de Cristo, a Assembleia, são ditas em nome de todo o povo santo e de todos os que estão presentes. Os próprios sinais visíveis que a Sagrada Liturgia utiliza para simbolizar as realidades invisíveis foram escolhidos por Cristo e pela Igreja. Por isso, não é só quando se faz a leitura do que foi escrito para nossa instrução, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, mas quando a Igreja reza, canta, age, a fé dos presentes é alimentada e os espíritos se elevam a Deus para se lhe submeterem de modo racional e receberem com mais abundância a sua graça. Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade, evitem repetições inúteis, devem adaptar-se à capacidade e compreensão dos fiéis e não precisa, em geral, de muitas explicações. Lembra que eu dizia para vocês que o animador deve ser contido? Os ritos devem brilhar pelo modo como eles são executados, com tranquilidade, sem muita enrolação, pela brevidade, para que o rito ele não cause cansaço, mas ele seja um rito que as pessoas possam participar de um modo atento, fiel, enfim. Então, a palavra de Deus não está presente na liturgia só quando ela é proclamada. Você tem que entender que toda a liturgia está inspirada na palavra. Você está rezando a Bíblia quando você está celebrando a liturgia. A liturgia é uma experiência atualizada da revelação bíblica. Que lá está escrito, eu estou celebrando, eu estou interagindo com a palavra de Deus. Então segue, pode seguir, segue. Então, o rito da palavra é a segunda parte da missa, e também a segunda mais importante, que fica atrás somente do rito sacramental. Iniciamos esta parte sentados, numa posição cômoda, por isso que os leitores devem se preocupar em não ir para o ambão, hora que o padre está rezando. Acontece às vezes do padre estar fazendo a oração e o leitor já está se atravessando na frente do altar. Não, espera terminar a oração, ali vai fechar o rito inicial e vai começar a liturgia da palavra, e você sai com calma do teu banco e vai para o altar, faz a reverência e vai para o ambão. Por quê? Nesse tempo que você vai com calma para o ambão, o que você está fazendo? Você está dando tempo para as pessoas se acomodarem, a mãe que está com criança, bota a criança no colo, porque senão o povo nem sentou, você já está falando a leitura. Então, tem que fazer as pessoas se acalmarem, se sentarem, se acomodarem, para ouvir com atenção, né?
Então não é ler por ler, é ler para tocar o coração de quem está lendo. Então, é isso. Por que que a gente faz, então, o sentar para ouvir a palavra, é justamente, ele tem esse significado. Eu sento para aprender, para ouvir com atenção. E ouvir, segundo o que diz a Sacrosanto Concílio, ouvir é participação ativa. Às vezes a gente acha que participação ativa é só responder, é só falar, é só cantar, isso também, mas ouvir também, e ouvir é difícil. Ouvir é um exercício muito difícil. A gente se desconcentra, volta, mas é preciso treinar-se para ouvir. Às vezes a gente está tão destreinado que a gente fica até nervoso quando tem uma pessoa falando muito com a gente, né? A gente fica até ansioso. Então, normalmente, são 3 leituras. A primeira, aliás, três leituras, mais o Salmo, depois nós vamos ter as outras partes que eu vou falar. A primeira leitura é tirada do Antigo Testamento. Esta leitura está ligada ao Evangelho. Por que que uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo? Junto com o Salmo, que normalmente casa com o sentido dessas 2 leituras. Porque nós temos que ler as leituras do Antigo Testamento e os Salmos, que são do Antigo Testamento, à luz de Cristo. Cristo é a chave de interpretação. Ele é a plenitude da revelação. Então, por exemplo, lá no dia de Corpus Christi, vai falar o Evangelho da instituição da Eucaristia. Nós vamos pegar um trecho lá do Antigo Testamento que fala do misterioso Melquisedeque. Quem é esse sacerdote? Como eu disse, é um sacerdote misterioso que não se explica nada dele. Ele vem, apresenta pela primeira vez o sacrifício de pão e de vinho, rei e sacerdote, e some. E some. E este sacerdote, ele aponta de alguma maneira, ele é uma prefiguração de Cristo, que será também rei e sacerdote, e que oferecerá este mesmo sacrifício de pão e vinho, tornando as espécies sacramentais do seu corpo e do seu sangue. E o Salmo nós vamos dizer o quê? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te do lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, por que eu estou pegando esses exemplos? Porque tanto a leitura lá, se eu não estou enganado, é do livro de Reis. Não estou enganado, pode ser que eu esteja enganado, porque eu não fui olhar essa informação. Você pega lá, isso. Não é do livro de Reis, não. Me desculpe. Alguém procura aí a referência à leitura do sacerdote Melquisedeque. Só para não dar furo, né? Falar coisa. Gênesis, isso. Me veio Gênesis na cabeça e por isso que eu mesmo me toquei que tinha falado. Então, é do livro de Gênesis. Isso. Então, lá do livro de Gênesis, a presença desse sacerdote, né, Melquisedeque. O Salmo fala dele. E ambos os textos, Gênesis, Salmo, apontam para quem? Para o Cristo. Então, quando nós temos uma leitura do Antigo Testamento ligada com o Evangelho, nós queremos dizer que o que o Antigo Testamento prometeu, Deus cumpriu no Novo Testamento com a encarnação de Jesus Cristo. O que um preparou, o outro completou. Então, por isso, esta ligação. E daí, nos domingos, nós temos a segunda leitura. E a segunda leitura, ela é sempre semi-contínua. A gente pega as cartas de São Paulo e vamos lendo os trechinhos, até
a igreja achar que já leu o suficiente, daí pega outra. Por isso que nem sempre a segunda leitura tem ligação direta com a primeira leitura e com o Evangelho. Ela é um tema semi-contínuo. Então vamos pegando e vamos lendo. É um momento catequético. Tanto que às vezes, por exemplo, quando tem batismo dentro da missa, a igreja permite que troque a segunda leitura por uma leitura que fala diretamente do batismo. Quando tem um casamento dentro da missa, a igreja permite que troque a segunda leitura por uma leitura por uma leitura do Novo Testamento que fale diretamente do Evangelho, porque ela não está diretamente ligada, está indiretamente, porque as coisas às vezes se ligam, né? Mas não diretamente ligada. A pergunta que o povo faz é assim: Padre, se eu vir na missa todo dia, em 3 anos, eu li a Bíblia toda? Não. Se você vier à missa todos os dias, em 3 anos você leu as partes mais importantes da Bíblia, que a igreja achou que seria muito salutar e interessante que os fiéis conhecessem, mas você não vai ler a Bíblia toda. Inclusive tem certos salmos que a igreja até tirou da liturgia. Tem os chamados salmos imprecatórios, que são salmos muito violentos, que nós não entendemos. Por exemplo, onde o salmista pede que Deus pegue os inimigos e como é que está lá às vezes? Pegue os inimigos e esmague a cabeça deles, ou alguma coisa. Se vocês procurarem os chamados salmos imprecatórios, vou ver se eu encontro um aqui para falar para vocês, só para vocês entenderem por que a igreja preferiu não colocar na liturgia. Exemplos de salmos imprecatórios, né? Vamos ver se aparece com um exemplo, né? O Salmo 35, por exemplo, é um salmo de súplica a Deus para lutar contra os inimigos que perseguem o salmista injustamente. Ele pede que Deus confunda e envergonhe os inimigos. No Salmo 58, o salmista pede a Deus que quebre os dentes dos injustos e que eles sejam destruídos como a água que se esvai. No Salmo 69, os salmistas pedem a Deus que sejam punidos e que os seus olhos fiquem obscurecidos, que eles fiquem cegos. No Salmo 109, é um dos salmos mais notórios por sua linguagem imprecatória, onde o salmista pede a Deus que o seu inimigo seja julgado, que a justiça divina caia sobre ele, sobre a sua descendência. Então é isso. Então por que a igreja tirou? Porque às vezes as pessoas não fariam uma leitura espiritual desses salmos, né? Quando tem um fundamentalista, ele pega uma palavra dessa e ele acha que ele pode fazer guerra com os outros com base na palavra de Deus, né? Então, o que é o inimigo? O nosso inimigo é o pecado, o nosso inimigo é o diabo, né? O nosso inimigo é o mal, as injustiças. Os nossos inimigos não é alguém. Nós como cristãos, nós não podemos ficar nutrindo. Nós podemos até ter inimigos, mas nós não podemos nutrir inimigos, dizer que pessoas que a gente fique, né, querendo mal, desejando mal, fazendo mal contra elas. Então, você não vai ler a Bíblia toda, inclusive alguns trechos foram tirados, porque a igreja preferiu, está lá na Bíblia, se você quiser lá, está lá, mas na liturgia eles não entram, não entram, para que não se faça uma leitura desonesta, que não é o sentido daquele salmo, tá? Então, o ambão, como eu dizia, é uma mesa, né? Eu não vou voltar nisso. A ideia de que o ambão seja feito do mesmo material do altar, não é só para ficar esteticamente mais bonito, mas é para dizer que eles têm a mesma dignidade, e esteja também na mesma altura. Pode seguir? Eu não trouxe esse livro. Ele é um livro desse Eduardo Fausti. Ele é um arquiteto sacro, e ele coloca também algumas lendas que vão entrando. Uma das lendas da liturgia é que o ambão tem que estar do lado direito do altar. Tem lugar que diz, né? Esses dias eu fui numa formação e a pessoa disse que o ambão tem que estar do lado esquerdo. Isso são lendas.
Não se diz nada disso, que tem que estar em tal lugar, que os leitores têm que ir juntos ou que tem que ir separados. A única coisa que se diz é que os leitores precisam ir naquele momento adequado, oportuno, sem tirar a atenção da assembleia, e que ele precisa estar na mesma altura para mostrar que ele está na mesma dignidade do altar. Tá? Que lado independe. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aclamação ao Evangelho. Então eu falava das leituras, nós fazemos sentados, sinal da nossa disponibilidade em ouvir, mas aí nós começamos com a aclamação ao Evangelho. Esse rito de aclamar o Evangelho, e nas missas mais solenes, as velas, o incenso, ele é muito antigo, ele é do século IV. Quando a igreja se une com o império e traz um pouco daquilo que eram elementos das solenidades imperiais para dentro da liturgia, porque Cristo é o novo imperador, Cristo é o novo rei, e tudo aquilo que eles atribuíam para o rei, eles começaram a trazer para a liturgia para oferecer para Cristo. Ele é que merece tudo isso. Por isso que os paramentos não tem nada de ouro ali, mas a cor dourada, né, para dizer, né, é Cristo o novo rei. Ele é aquele a quem devemos nos submeter e dar toda a honra. Então, nós cantamos o aleluia. Esta aclamação não é uma aclamação para a palavra, é uma aclamação para o Cristo que é a palavra do Pai. Por isso que a gente não deve substituir, por exemplo, o canto do aleluia por um canto eu vim para escutar, ou o canto buscai primeiro o reino de Deus, ou qualquer outro canto. É uma aclamação a Cristo palavra, e nós aclamamos com o Halel. O que é o aleluia? É um canto que significa louvai o Senhor, é o canto dos que foram salvos. Tem um trecho do Antigo Testamento que diz assim: vi sair água do lado direito do templo, e todos aqueles que eram tocados por esta água e foram salvos dizia, aleluia, louvai o Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós que também fomos tocados pela água do batismo, pelos sacramentos que brotam do coração aberto de Cristo na cruz, nós também somos convidados a cantar aleluia, esse canto de libertação, e nós o cantamos em pé, e escutamos o Evangelho também em pé, para dizer que nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. É uma atitude de prontidão e de disponibilidade. É a estrofezinha, ele chama, meu Deus, é a segunda formação litúrgica que eu me esqueço, ele é meu Deus, você sabe que me fugiu o nome daquilo? Eu chamo a estrofe, né, ele é uma recomendação viva, porque é como se nos preparasse para entrar no espírito do Evangelho que nós vamos ouvir, né? Então, na quaresma, a gente não canta o aleluia, só na quaresma, no advento a gente canta. Na quaresma a gente não canta porque nós estamos nos preparando para cantar o aleluia a partir da Páscoa, da ressurreição, mas nós cantamos outros cantos que também são cantos de louvores a Cristo. Louvor e glória a Ti, Senhor, né? Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus Senhor, tudo para dizer, não é canto de aclamação à palavra, é aclamação a Cristo, que é a palavra do Pai. Então nós aclamamos ali ao Cristo, que vai... a antífona é a de entrada e de comunhão. Deixa eu ver se... me veio à cabeça tropo, e
É, eu não vou lembrar. Eu coloquei tropo, porque me veio essa palavra na cabeça, e ali diz que ele tem referência com o Evangelho, mas eu não consegui ler todo para saber se ali, se de fato é. No Advento, sim. O Advento, o Aleluia só se exclui na Quaresma. Havia uma tradição litúrgica antiga, que inclusive fazia o enterro do Aleluia. Então, antes da quarta-feira de cinza, se vocês procurarem na internet, tem aí, colocar o enterro do Aleluia, eles faziam uma celebração, o padre se vestia com paramentos fúnebres, fazia o enterro do Aleluia, para dizer que durante os 40 dias da Quaresma não se cantaria o Aleluia. O Salmo Aleluia, a aclamação ao Evangelho com Aleluia, sim, tá? O Salmo não, o Salmo não é um canto com Aleluia sempre, né? Existem salmos aleluiáticos, né? Mas, e prestem atenção, porque lá está o seguinte, sobretudo no tempo pascal, tem lá a proposta de uma resposta, ou aleluia, 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 você faz um ou faz outro. Tem lugar que a gente vê o povo fazendo os dois, né? O Senhor fez conhecer a salvação, aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso? Ou o Senhor fez conhecer a salvação, ou aleluia, aleluia, aleluia. O povo vai dizer aleluia, aleluia, aleluia. Então aí você sabe, por que eu estou repetindo 3 vezes aleluia? Porque eu sou doido? Não, porque você está aclamando a Cristo, aclamando a salvação. Então é o canto dos libertos, é o canto dos salvos, é o canto dos redimidos. Oi? Não é o ofício das trevas não, tem nada a ver. Isso é antes da quarta-feira de cinzas. Antes da quarta-feira de cinzas. Tá. Mas isso é uma tradição litúrgica que passou, né? Ela era tridentina, né? Não tem mais. Só uma curiosidade, né? Para saber que se levava tão a sério essa ideia de que não vai ter aleluia na Quaresma, que eles faziam simbolicamente o enterro do aleluia. Vamos terminar com a mistagogia da palavra de Deus. Falta. Não tem nada prescrito no lecionário, eu já vi em vários lugares fazerem. Não tem nada que impeça, mas não é prescrito uma reverência no ambão. Há lugares que fazem, isso aí é chamado liturgismos, né, que são ideias litúrgicas. Para a gente valorizar a palavra de Deus tanto quanto a gente valoriza o altar, chega lá e faz uma reverência, mas isso não está escrito em nenhuma regra do missal, tá? Mas ninguém vai para o purgatório por isso. Segue? Pode seguir. Pode seguir. A mistagogia da palavra. Então vamos ler juntos, nesse trecho, nós vamos falar da mistagogia da palavra, como que a palavra nos ajuda a entrar no mistério de Cristo, do modo como ela é proclamada. Então vamos ler junto essa frase desse teólogo chamado Orígenes: bem-aventurada assembleia, aquela da qual a Escritura testemunha que os olhos de todos estavam fixos nele. Lá no capítulo 4 de São Lucas, diz que Jesus num dia de sábado foi à sinagoga. A sinagoga era o lugar da proclamação da palavra, diferente do templo que tinha os sacrifícios. Jesus nunca ofereceu um sacrifício no templo. Vocês podem observar, os pais dele sim, ofereceram as pombas quando ele nasceu, que era o sacrifício dos pobres, mas Jesus nunca ofereceu. Por quê? Porque ele quis significar que ele é o novo sacrifício, que aqueles sacrifícios antigos haviam passado. Então as sinagogas, que eram como capelas, lugares menores, exclusivamente para o anúncio da palavra, Jesus entra naquela sinagoga e pega o livro do profeta Isaías, desenrola e começa a proclamar: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para proclamar a libertação dos cativos, recuperar a vista dos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele vai falando várias coisas, depois ele fecha o livro e vai dizer: hoje
se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Então o que Jesus faz? Ele faz a mesma coisa que a gente faz na liturgia. Ele pega um trecho lá do Antigo Testamento, que existem teólogos que dizem, biblistas, que dizem que pode ser que este texto tenha sido escrito 700, 400 anos antes de Jesus, porque existem 3 Isaías. Existem o Isaías antes do exílio, existe o Isaías do exílio e existe o Isaías pós-exílio. Então 3 Isaías. Isaías não é só um profeta, é um pseudônimo, né? E então, vamos dizer, 700, 400 anos antes de Jesus, ele pega aquele fato que foi proclamado 700 anos ou 400 anos antes dele, e vai dizer que agora começa. Então ele faz a mesma coisa que nós, ele pega um trecho do Antigo Testamento e lê a partir de si mesmo, dizendo que aquele trecho aponta para ele. Então há teólogos que dizem que ali, quando Jesus pega, proclama aquela palavra e diz: hoje se cumpriu esta passagem que acabaste de ouvir, e todos tinham os olhos fixos nele, diz o próprio Evangelho, ali se institui a liturgia da palavra. Assim como quando ele pega o pão, pega o vinho, isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue, ali se institui a liturgia eucarística, nesse momento se institui a liturgia da palavra. Cristo proclamando a palavra e se explicando a partir da palavra. Pode seguir? Então, aqui, o que está aí é o que eu falei para vocês já. Segue. Então, Cristo é o Liber Maximus, ele é o livro maior, e as suas páginas são de carne. As suas páginas são de carne. Então, essa é uma expressão dos padres da igreja. Então os cristãos fazem memória dele, e como ele mesmo fez, ao lerem, interpretarem, compreenderem os textos da lei, dos profetas, do salmo, à luz da revelação neotestamentária, nós seguimos aquilo que Cristo fez, que foi interpretando a palavra do Antigo Testamento. A mesma coisa ele fez lá com os discípulos de Emaús. Vocês lembram? Ele encontrou eles, e quando eles estavam tristes, o que ele foi falando? E foi lhes explicando os profetas e tudo o que falava a respeito dele. Então, segue. Então, ele, o Cristo, fala quando na liturgia se lê as Escrituras e fala ao seu povo, e na liturgia Deus fala ao seu povo e Cristo anuncia o seu Evangelho. Então ele é que fala quando na igreja se lê as Escrituras. Por isso que eu dizia para vocês, quando se proclama a leitura, mesmo que não seja o padre, mas também os ministros da palavra da primeira leitura, do salmo, quando proclamam da segunda leitura, enfim, toda a liturgia da palavra, eles fazem em nome de Cristo. Por isso que ali está dito, está bem claro. Ele fala, ele o Cristo, na igreja quando se proclama as Escrituras. Por isso que São Jerônimo diz que ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. São Jerônimo foi aquele grande teólogo que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Então, anunciar a palavra na sinagoga, como Jesus, revela aqui um valor teológico e espiritual do anúncio da palavra. 3 elementos para o anúncio da palavra já estão presentes desde o Antigo Testamento. O A, como é que é lá? Uma assembleia ouvinte. O B, o livro do qual se proclama a leitura. O C foi comido ali, mas tem o C também, né? Já estava com fome nessa hora. Então vejam, que desde o Antigo Testamento, pode passar para frente? Nós temos, a grande imagem disso é o livro de Neemias. O povo está voltando do exílio, e o povo precisa se reconstruir. Eles encontram o livro da lei. A Kahal Adonai, que é chamada no hebraico, que é o mesmo sentido de eclesia. Eclesia significa a convocação do Senhor. Então, o que acontece lá, no livro de Neemias que está aqui? Eles encontram o livro da lei,
fazem um lugar alto. A palavra ambão também designa o lugar alto, de onde a palavra é proclamada. E diz que os homens ouviam a palavra como se fossem um só, tamanha era a sua atenção. Não ouvia um mosquito. E o povo começa a chorar. Por quê? Porque eles entendem que a palavra era sinal da presença de Deus, que permitiria que eles se reconstruíssem. Se eles tinham ido para o exílio e se sentiram longe de Deus, porque estavam longe do templo, longe da lei do Senhor, agora, eles tendo a palavra, eles se sentem próximos de Deus. E o povo se emociona ao saber que eles vão se reconstruir a partir de Deus, que lhes dirige uma palavra. A palavra é sinal do compromisso de Deus com o homem. Então, por isso que nós precisamos ter atenção quando nós proclamamos a palavra. Essa experiência é bonita. Então, por isso, aí vai surgir aquela expressão: a alegria do Senhor seja a vossa força, que a gente usa dentro das nossas liturgias até hoje. Então, o Senhor que dirige a sua palavra fortalece o seu povo. Pode seguir? Então, aqueles elementos que estão lá em Neemias, eles têm o quê? Eles têm o livro, eles têm a assembleia, eles têm o que proclama. É o mesmo elemento da liturgia da palavra. Nós também temos o livro. Qual é o livro que nós utilizamos para a proclamação da palavra? Lecionário e evangeliário. Vocês têm o evangeliário aqui ou não? Não, não tem? É uma boa aquisição para fazer, viu? O evangeliário para ser usado aos domingos. Converse com o padre Leonor lá, que duzentão você encontra um lecionário. Então, o lecionário é para as leituras e o evangeliário é para o evangelho, propriamente dito. Mas nós vamos deixar esse assunto para a próxima semana, porque eu quero ser pontual, né, para vocês não se cansarem. Então é 9h30, então nós vamos falar do livro das Escrituras e da importância do uso dos livros na liturgia, tá bom? Na prece não precisa, mas deixa a gente falar disso quando a gente falar da profissão de fé e das preces no próximo encontro. Você me lembra que a gente vai voltar, a gente está falando da palavra, daqui a pouco a gente vai falar da profissão de fé e da liturgia da palavra, das preces dos fiéis, para entrar na liturgia eucarística. Então só anota aí para lembrar a pergunta, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Buenas noches.